Será que uma pessoa que mal saiu das dívidas deve investir da mesma maneira que uma pessoa que já possui um patrimônio formado? E uma pessoa que estuda o mercado há anos deveria investir da mesma maneira que um médico que só quer dedicar 30 minutos por mês aos seus investimentos? E será que diferentes perfis financeiros e níveis de conhecimento sobre a economia levariam a todos a mesma reação sobre as oscilações de mercado? Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos. E no vídeo de hoje vamos nos aprofundar sobre as melhores estratégias para se investir no mercado de fundos imobiliários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que sempre o YouTube recomende os meus vídeos para você. Bom, com relação às perguntas que eu fiz no começo do vídeo, a resposta é muito simples. Com certeza não. Cada pessoa tem um perfil e objetivos diferentes, por isso não existe a melhor carteira de investimentos, mas sim aquela que se encaixe melhor para os seus objetivos. Antes de definir a sua carteira de investimento, você precisa saber quais são os seus sonhos e os problemas financeiros que você precisa resolver antes de começar a investir. Muita gente tem uma obsessão pela carteira de investimentos perfeita. Se você pesquisar pelo Google, você vai ver diversas opiniões. Muita gente prefere uma carteira de investimentos que traga mais dividendos, outras pessoas gostam mais de fundos imobiliários de tijolo e outras pessoas gostam mais de fundos imobiliários de papel. A grande verdade é que ninguém possui uma bola de cristal e você precisa de fato fazer uma carteira de investimentos diversificada, que tenha liquidez e aversão a risco e uma carteira de investimentos que se enquadre à sua estratégia. Além disso, identificar o momento da sua vida é crucial. Qualquer estratégia que ignore isso será ineficiente para você. Muitas vezes, quando analisamos a nossa situação financeira atual e percebemos que estamos longe de uma grande meta, que seja realizar a viagem dos sonhos, pagar a faculdade dos filhos ou garantir uma aposentadoria financeira, isso pode te gerar um certo desconforto. Mas sabe o que isso significa? Que estamos tomando consciência da nossa realidade financeira, que no primeiro momento pode nos gerar desconforto, mas também nos gera ação. Agora que já entendemos a importância de um planejamento personalizado, vamos a algumas estratégias de diversificação em fundos imobiliários, que eu já utilizei e outros investidores também. Nesse vídeo eu vou te apresentar 3 estratégias diferentes de investimento em fundos imobiliários. A primeira estratégia é uma estratégia voltada para dividendos. Ela é uma estratégia na qual ela é focada em dividendos, principalmente para investidores mais agressivos. Investidores que não ligam para a oscilação em mercado e estão focados em receber 1,2% ou mais em dividendos ao mês. Isso é possível pelo cenário atual do mercado de fundos imobiliários, que está bem descontado. E para montar uma carteira dessa, a minha sugestão é que você divida a sua carteira dessa forma. A principal parte dessa carteira é uma carteira de fundos imobiliários de papel, ou seja, 60% do seu patrimônio estará dentro dela. Exemplificando, uma carteira de R$10 mil, R$6 mil iriam para fundos imobiliários de papel, como MXRF11, IRDM11, Habit11, entre outros fundos imobiliários de papel. 20% dessa carteira continuaria em investimentos mais agressivos, como hedge funds e fundos imobiliários de desenvolvimento. Alguns exemplos: fundo de desenvolvimento Tegar 11, hedge fund KNHF11. E os últimos 20% dessa carteira iriam para fundos imobiliários de tijolo, só que mais agressivos, aqueles fundos imobiliários de tijolo que pagam dividendos maiores. E aqui a gente tem alguns exemplos como Gari 11, fundo imobiliário de varejo, que consegue pagar cerca de 1% ao mês, TRXF11, XPML11. Essa carteira mais agressiva, focada em dividendos, conseguiria te entregar, no momento atual, mais de 1% em dividendos. Não é uma carteira voltada para valorização, pois ela é uma carteira principalmente de fundos imobiliários de papel, ou seja, fundos imobiliários de dívidas imobiliárias que no longo prazo não tem tendência de valorização. Então, se você quer dividendos maiores, saiba que você vai estar abrindo mão um pouco da valorização no médio e longo prazo. Já a segunda estratégia é uma estratégia de valorização patrimonial, na qual ela prioriza a valorização dos ativos ao longo do tempo, dando maior espaço a fundos imobiliários com maior segurança
desconto e que no médio e longo prazo tem uma tendência maior de valorização. Essa é uma carteira com 70% do seu patrimônio em fundos imobiliários de tijolo, ou seja, a cada R$10.000 investidos, R$7.000 iriam para fundos imobiliários de tijolo. Em qual formatação? 20% em fundos imobiliários de galpão logístico, como BTLG ou HGLG11, 15% em fundos imobiliários de shopping, como HSML ou VISC11, 15% em fundos imobiliários de varejo, como TRXF ou HGRU11, e 20% em fundos híbridos e de lajes corporativas, como KNRI11 ou PVBI11. Os outros 30% dessa carteira já iria para uma parte um pouco mais agressiva, que seriam fundos imobiliários de papel, hedge fund e fundos de desenvolvimento. Essa é uma carteira que prioriza principalmente a valorização no médio e longo prazo. Eu entendo que é uma carteira que vai conseguir te trazer de 0,5% a 1% de valorização patrimonial ao mês e um dividendo que vai girar entre 0,8% a 0,9% ao mês. Ou seja, o retorno total dessa carteira pode tranquilamente ultrapassar o 1,5%, levando em consideração o momento geral de mercado. Essa é uma carteira principalmente voltada para aqueles investidores mais conservadores, aquelas pessoas que não querem ver muitas oscilações em mercado e querem que no longo prazo a sua carteira se valorize. E a terceira estratégia é uma carteira balanceada. Não é uma carteira nem tão voltada a dividendos e nem tão voltada à valorização. É uma carteira que fica no meio dessas duas estratégias e que, na minha concepção, para o momento atual, é a melhor carteira, a melhor estratégia para que você tenha o melhor dos dois mundos. Essa é uma carteira na qual você teria 50% do seu patrimônio em fundos imobiliários de tijolo, ou seja, a cada R$10.000, R$5.000 iriam para esses fundos de tijolo, dividido entre galpão logístico, shopping, varejo, lajes, híbrido, 30% em fundos imobiliários de papel e os últimos 20% em hedge fund e fundos imobiliários de desenvolvimento. Essa é uma carteira que conseguiria te trazer 1% em dividendos em média e cerca de 0,6% a 0,7% de valorização mensal. No retorno total, é uma carteira que sim, pode entregar algo próximo de 2% ao mês em bons meses do mercado de fundos imobiliários. Eu entendo que nesse momento a gente está em uma fase muito semelhante a essa e que se você tiver uma carteira ajustada a seu perfil de investimento e que te traga aquilo que você almeja como investidor, é bem possível que isso aconteça. Agora você deve estar se perguntando, mas Gabriel, beleza, eu entendi qual é a melhor carteira, a melhor diversificação para o meu estilo de investimento, mas onde encontrar as melhores oportunidades? Os melhores fundos imobiliários, aqueles mais descontados, quando comprar, quando vender? E agora eu quero que você conheça a carteira recomendada Orion. É uma carteira na qual analistas profissionais de mercado com mais de 10 anos de experiência fazem toda a recomendação de investimentos todos os meses. Tem aula ao vivo, grupo exclusivo para assinantes e tudo isso por menos de R$1 por dia. Se você quer ter as melhores recomendações na tela do seu celular, o link está aqui na bio desse vídeo. Clica e conheça as melhores estratégias de investimento para fundos imobiliários neste momento. E se esse vídeo te ajudou na sua estratégia de investimento para longo prazo, deixa o like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo.